Oi, professor. Aqui é o Márcio. Eu vou apresentar então aqui meu trabalho do de IA aqui, utilizando o Whisper, como tema de pesquisa ali para fazer a análise dos dados e tudo mais e das amostras. Eu peguei o tema de fazer a análise, digamos que dos sotaques e de regionalismos assim do inglês. Aí eu peguei algumas amostras ali que tem de diferentes sotaques e regiões e tudo mais para tentar fazer essa análise. Apesar de que os meus resultados ali basicamente meio que acho que ajudam a dar umas conclusões que digamos são mais úteis para uma outra dos sistemas de pesquisa, mas depois eu entro mais em detalhes sobre isso, né? Eu vou mostrar aqui um pouco do código primeiro, bem rapidinho, que ficou bem curto, o código não ficou muito grande. Aqui primeiro ele pega todos os arquivos aqui da pasta raiz das samples aqui, ó. Aqui tem as amostras aqui. Ele pega todos os arquivos que tem aqui nas amostras e os que são MP3 ele vai fazendo, executando o código, né, para cada arquivo assim. Então, por exemplo, vai abrir um arquivo aqui, ele vai vir para cá. Aqui ele vai primeiro abrir a transcrição original, né, que vai estar junto aqui na mesma pasta. Abaixo aqui logo dos áudios vai ter já a transcrição também. Então ele vai pegar a transcrição, vai carregar a transcrição e ele vai separar a transcrição por palavras. Eu decidi ignorar a questão de pontuação, quebra de linha, todas essas coisas assim, eu decidi ignorar, assim, né? Porque o propósito é mais decidir a questão de palavras, assim, se vai ter palavras erradas e não muito assim a questão da semântica, né? Se essa pontuação tá certa e tudo mais. Então ele separei só quebrei por palavras, né? Só vem ele num vetor assim de palavras. Depois aqui ele começa a carregar o modelo do Whisper. Eu utilizei a versão medium dele, né? Para fazer o parsing de todos os áudios, então todos são carregados no Medium. Ele faz a mesma coisa daí também, que no outro daí eu decidi salvar ele num vetor, só as palavras, né? Faço uma separação pelas pontuações e tudo mais ali que poderiam atrapalhar e tudo mais, para reduzir a quantidade de erros assim que digamos que são irrelevantes assim, né? E aí depois que tem os dois vetores, né, o de transcrição original e o da transcrição gerada pelo Whisper. E ele salva, né, a transcrição original aqui. Ele vai criar uma pastinha aqui, se não tiver já das transcrições geradas, né, que vai ter todas as transcrições geradas. E ele vai só simplesmente criar um arquivo aqui e já salvar essa transcrição já, para deixar salvo. Depois daí que ele salva a transcrição, ele vem aqui e vai para salvar os resultados, né, escrever os resultados. Aqui onde ele vai escrever os resultados, aqui eu faço um diff, uso essa biblioteca do Python para fazer um diff entre os dois vetores, né? E fazer a comparação entre as palavras, as diferenças de palavras que tem entre eles, né? Aí aqui eu faço todo um tratamento aqui dentro aqui para poder conferir, assim, digamos que se a palavra removida anterior, uma palavra, se tiver uma palavra removida, por exemplo, que mais para frente está sendo utilizada, que às vezes ele só muda a ordem, né, das palavras, ou às vezes ele corta uma palavra e daí, digamos que tem que tratar isso e tal. Então aqui dentro eu faço todo esse tratamento aqui. Verifica só as palavras em minúsculo também, né? Porque às vezes na transcrição original, às vezes a palavra tá com uma inicial maiúscula, daí no Whisper tá minúscula e não necessariamente isso é um erro, né? Então trata tudo como minúsculo. Aí ele vai gerar uma quantidade de palavras aqui, então, que vai ter palavras erradas e tudo mais. E aqui daí eu faço, digamos que eu escrevo num arquivo de análise aqui, que vai ser esse arquivo aqui, que eu já mostro ele. E eu escrevo daí todos os resultados e tudo mais, e as informações dos arquivos também, que daí ele vai salvar aqui. É basicamente isso, é bem simples aqui o código em si. É só isso. Então aqui no arquivo de análise ele vai ter todos as amostras que ele analisou, executou e salvou os resultados aqui. Daí depois aqui eu fiz uma pequena análise de média e porcentagem, né? Eu devia ter feito até aqui, mas depois que eu percebi que não tinha, daí eu fiz na manual mesmo, assim, né? Fiz o cálculo das porcentagens e tudo mais. Aí aqui basicamente vai ter os resultados das amostras, né? Que eu acabei encontrando aqui das que eu usei no caso.
Então, para a questão do que eu deduzi com os resultados, assim, primeiro das amostras, né? Eu decidi pegar algumas amostras bem misturadas, assim, em questão de algumas amostras, por exemplo, é inglês, o inglês mais americano, assim. Algumas amostras, por exemplo, essa aqui até é um cara usando bastante gírias, assim, ele tá xingando bastante e tudo mais, para ver se o Whisper consegue detectar essa, digamos, essa linguagem mais, digamos que informal, assim, de alguém xingando e tudo mais. Aí tem a questão de músicas também, de pegar algumas músicas que usam ou um inglês bem formal, meio britânico, algumas que tem um inglês mais americano assim, mas só que cantado, né, para ver se ele consegue, se tem alguma diferença assim na questão da análise. Decidi pegar alguns ingleses, sotaques ingleses de outras nacionalidades, né? Por exemplo, do indiano, do alemão aqui que tem uma aqui nesse áudio aqui, a pessoa ela fala com sotaque, ela é alemã, né? Então ela fala com sotaque alemão, o inglês tem um sotaque meio diferente. Então eu decidi pegar diferentes sotaques assim, personagens conversando assim, com timbres de vozes diferentes assim, e para ver se tem alguma diferença, né? E daí aqui eu cheguei no resultado de alguns uns resultados bem interessantes até, tipo, a primeira conclusão é que não tem muita diferença em questão de sotaque em si. O sotaque não parece algo difícil para o Whisper pegar, por exemplo, o sotaque de um indiano, ou um alemão, ou um britânico, ou um inglês falando diferente, assim, não tem tanta diferença assim a questão do sotaque, né? Até, por exemplo, aqui, esse aqui que é o maior, que é uma narração de um britânico bem formal, assim, do Tolkien aqui, eu até esperava que tivesse mais erros, assim, mas até, considerando a quantidade, né, aqui de palavras, foi menor do que muitos outros aqui. Os que tem mais erros aqui, que eu não pude perceber, é os que tem mais gírias, tipo, palavras que não são muito formais ou tudo mais. E um caso bem, digamos que fora da curva, que foi esse daqui que foi bem interessante, foi o mais interessante porque na verdade não tem muito a ver com a questão do sotaque, ou gíria e tudo mais, mas é que mais porque o Whisper acabou detectando palavras a mais na música. No ritmo da música ele interpretou como se fossem palavras, isso é bem interessante até. Achei muito uma descoberta bem legal até, que não é só por acaso mesmo, mas o ritmo da música, essa frase que ele identificou oculta na música, ela faz sentido mesmo para a música, não é algo, digamos que só por coincidência assim. Realmente faz sentido, mas eu acabei até decidi por deixar essa amostra por causa disso, né? Foi bem interessante. Mas basicamente foi essa conclusão que eu encontrei, né, usando esse meu tema assim, que por questão de sotaque e tudo mais, não existe muita diferença, assim. É mais por questão essa aqui também é uma música, né? Não teve só 8% de erro, assim. Então a questão da ser uma música em si não ter ruído de fundo, essas coisas da música não atrapalha muito, né, a análise. É mais essa questão só de gírias mesmo, palavras que não são formais e tudo mais, que acaba gerando um erro maior. E digamos que palavras que, digamos que estão ocultas, às vezes, que aparece e acaba surgindo ali no fundo, né? Ou, nesse caso, esse áudio aqui tem uma qualidade um pouco mais baixa, assim. Digamos que é um áudio meio que não está bem correto, apesar que tem poucas palavras, né? Mas ele não tem uma qualidade muito boa para identificar as palavras, então às vezes acaba acontecendo também um erro maior. Mas é basicamente isso. Esse é o resultado que eu consegui encontrar aqui no meu trabalho. E eu vou enviar o arquivo sem essas transcrições geradas aqui e tudo mais, que isso daí é gerado pelo programa, né? Eu vou enviar só o arquivo Python aqui e, por exemplo, esse da média eu vou enviar também para caso o professor queira executar e ver se dá um resultado diferente, né? A princípio é para dar o mesmo resultado e tudo mais, certinho. E as amostras, eu vou ver se consigo enviar todas as amostras junto aqui. Então, é isso. Então, muito obrigado, professor.